Vamos voltar então ao estudo do direito empresarial. Vamos ver neste módulo a falência, que está disciplinada na Lei 11.101 de 2005. Vou trazer para vocês todas as particularidades, todos os aspectos mais importantes sobre o Instituto da Falência, de modo que recuperação judicial e recuperação extrajudicial e órgãos da falência serão estudados cada um em tópico, em módulo próprio. Neste, vamos ver apenas a falência. Pessoal, a falência ela é a execução concursal do devedor e ela acontecerá quando o passivo for maior do que o seu ativo. Legal, mas o que significa isso? Significa que o devedor ele entrará em procedimento de falência quando ele tiver mais dívidas do que receitas, tá? E é onde será estabelecido o seu estado de insolvência. A falência, ela é pautada por um princípio maior, que é o princípio do par conditio creditorium, que significa que todos os credores devem ser tratados de forma igual. Deve ser oferecido a todos os credores daquele devedor tratamento igualitário. A falência ela é pautada por vários princípios. E o primeiro deles é o princípio da preservação da empresa. Princípio da preservação da empresa, que significa que aquela pessoa que adquirir o estabelecimento empresarial do falido deverá dar continuidade à atividade empresa que antes era desenvolvida por ele, tá? E segundo princípio, princípio da maximização dos ativos. Maximização dos ativos. Este princípio, pessoal, ele nos diz que deve ser evitado qualquer tipo de desvalorização ou deterioração do patrimônio do devedor empresário. Muito bem. A partir do momento que nós já conhecemos quais são os princípios que disciplinam a falência, vamos estudar quais são os seus pressupostos. E nós temos três. O primeiro, material subjetivo. O segundo, material objetivo. E o terceiro, formal. Pressuposto material subjetivo. Significa para que haja a falência, é indispensável que haja a existência de um devedor empresário. Então, o primeiro pressuposto, o pressuposto material subjetivo, é a necessidade da presença do devedor empresário. Segundo pressuposto, pressuposto material objetivo, significa que este devedor empresário, ele deve se encontrar num estado de insolvência, ele deve ter mais passivo do que ativo, mais dívida do que receita, tá? E essa insolvência, como nós estudaremos adiante, ela poderá ser jurídica ou presumida, e ela está disciplinada no artigo 94 da Lei de Falências. E por fim, último pressuposto, o pressuposto formal. Para que haja a falência, temos aí a necessidade da existência de uma sentença declaratória da falência, que está disciplinada no artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. Qual é o procedimento da falência? Pessoal, a falência ela é dividida em três etapas diferentes. Primeira etapa pré-falimentar, segunda etapa falimentar e terceira etapa pós-falimentar. Vamos começar a ver então a etapa pré-falimentar. A etapa pré-falimentar, ela vai desde o pedido de falência até a sentença declaratória ou denegatória da falência. Ela vai, então, do pedido até a sentença que vai autorizar
ou não que seja instaurado o procedimento de falência daquele devedor. Então, nós temos aqui, olha, etapa falimentar, pedido de falência até a sentença declaratória ou denegatória da falência. Na etapa pré-falimentar, nós vamos fazer a análise dos dois primeiros pressupostos, do devedor empresário e da insolvência. Então, na etapa pré-falimentar, serão aí abordados, serão estudados, serão conferidos a existência do devedor empresário e a real existência da insolvência, seja ela jurídica ou presumida. Quem é o sujeito passivo da falência? Quem é a pessoa que pode sofrer um pedido de falência? Muito simples, a resposta a essa questão está no artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil nos diz que considera-se empresário ou sociedade empresária aquele que pratica atividade econômica organizada, e assim vai, conforme a gente já estudou no conceito de empresário. Então, o sujeito passivo da falência é quem? O empresário. Simplesmente o empresário? Não. O empresário, ele pode se subdividir em empresário individual e sociedade empresária. Isso significa que pode sofrer falência tanto uma sociedade empresária quanto um empresário individual. Quem pode fazer esse pedido de falência? Quem é que pode requerer a falência? Aqui a resposta está no artigo 97. Podem requerer a falência do devedor. 1. O próprio devedor. 2. Cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou o inventariante. 3. Cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo. 4. Qualquer credor. Então, esses são os legitimados para realizar o pedido de falência. Lembrando que quando a gente está aqui estudando o artigo 97, inciso 1º, nós temos que o próprio devedor pode pedir a sua falência. Então, nós estamos diante da autofalência. Guardem bem esse termo. 97, inciso 1º, o próprio devedor pode requerer a sua falência. Estamos diante da autofalência. Qual é o foro competente? Onde é que eu vou proceder, vou ingressar com o pedido de falência? O foro competente está disciplinado no artigo 3º da Lei de Falência. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Significa, pelo artigo 3º da Lei de Falências, que o foro competente para se proceder ao pedido de falência é o do local do principal estabelecimento econômico do devedor empresário. Significa que o foro competente é o local do seu principal estabelecimento, tá? É onde se concentrar a maior atividade econômica daquele devedor empresário. Nós temos aí o segundo requisito para o segundo pressuposto para a decretação da falência, que está justamente no artigo 94, que é o quê? A existência ou não do estado de insolvência do devedor empresário.
Portanto, pressuposto material objetivo. E o artigo 94, ele nos diz que será decretada a falência daquele devedor que estiver diante do estado de insolvência pautado por duas situações específicas. A primeira, impontualidade injustificada, e a segunda, quando ele cometer atos de falência. O que é impontualidade injustificada? A impontualidade injustificada está disciplinada no 94, inciso 1º. Significa que o estado de insolvência se dará por impontualidade injustificada se o devedor empresário praticar os atos descritos no artigo 94, inciso 1º da Lei de Falência. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, 94.1, nós temos o caso de impontualidade injustificada, que é quando o devedor empresário ele não paga no vencimento obrigações que correspondam aí a valor equivalente a 40 salários mínimos. E o outro requisito da falência, nós temos aqui os atos de falência, que estão disciplinados no 94, incisos 2 e 3. 94. Será decretada a falência do devedor que 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, neste caso aqui, este devedor empresário, ele não pagou uma vez executado, não depositou o dinheiro, não nomeou bens à penhora para saldar aquela dívida. E 94, inciso 3º, será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Pessoal, então nós temos aqui que os atos de insolvência estão disciplinados nos incisos 2º e 3º do artigo 94 da Lei de Falência. Quando há um pedido de falência, exceto quando esse pedido ele é feito pelo próprio devedor empresário, este devedor empresário poderá oferecer resposta, poderá contestar a inicial de falência? Sim, ele poderá. Artigo 96 da Lei de Falência. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1º desta lei, não será decretada se o requerido provar 1. Falsidade de título, 2. Prescrição, 3. Nulidade de obrigação de título, 4. Pagamento de dívida, 5. Qualquer outro fato que extingua ou suspenda a obrigação ou não limite a cobrança de título, 6. Vício em protesto ou em seu instrumento. 7. A apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do artigo 51 desta lei. E, por fim, 8º, cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Prazo 10 dias.
Significa, pessoal, como eu estava falando para vocês, que o devedor empresário ele poderá oferecer resposta, ele poderá contestar ao pedido de inicial de falência no prazo de 10 dias e deverá, de acordo com o artigo 96, nesta contestação, expor um desses motivos, um desses 8 incisos aqui explanados no artigo 96. O devedor ele pode pagar a dívida e não ter a sua falência decretada? Sim, o decretor ele pode, ao receber o pedido de falência, fazer o pagamento daquela dívida e não ter contra si a decretação da falência. Inteligência do artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput de 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido da correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Significa, então, que esse devedor empresário poderá fazer o pagamento da dívida que conste na inicial de falência e, com isso, ele não terá contra si a decretação da falência, tá? Este depósito recebe o nome de depósito elisivo, tá, pessoal? Então, se vocês se depararem com a expressão o que é depósito elisivo, vocês já sabem que trata-se do pagamento da dívida que está aí na inicial de falência, inteligência do artigo 98 da Lei de Falência. Contra as sentenças, cabe algum tipo de recurso? Por que contra as sentenças? Porque o procedimento de falência ele pode ser decretado ou não. Significa que nós temos aí, ao final da etapa pré-falimentar, uma sentença declaratória da falência, a sentença que vai autorizar, então, a instauração da falência, ou a sentença denegatória da falência, a sentença que não vai autorizar o procedimento de falência. Então, contra essas sentenças, pode sim existir algum tipo de recurso. E estes recursos estão disciplinados aqui no artigo 100 da Lei de Falências. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Então, nós temos que caberá agravo para a sentença declaratória de falência, aquela sentença que vai autorizar a decretação da falência daquele devedor empresário, e nós teremos aqui a apelação para a sentença denegatória da falência, a apelação para a sentença que não irá autorizar o procedimento de falência e, por sua vez, julgar esse pedido da inicial de falência improcedente. O que consta na sentença declaratória de falência? Pessoal, a sentença declaratória de falência, ela vai não apenas autorizar que seja instaurado o procedimento falimentar daquele devedor empresário. Ela vai instaurar uma série de requisitos que este devedor empresário deverá cumprir. Ou ainda, uma série de requisitos que os credores desse devedor empresário deverão também cumprir. Então, a sentença declaratória de falência, ela deverá ser pautada pelos requisitos que disciplinam o artigo 99 da Lei de Falência. Então, vamos ver quais são esses requisitos. A sentença que decretar a falência do devedor
dentre outras determinações. 1. Conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem, a esse tempo, seus administradores. 2. Fixará o termo legal de falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Chama a atenção de vocês para esse inciso segundo, que nós temos aqui o termo legal de falência. O que é esse termo legal de falência? Esse termo legal de falência é o prazo de investigação da vida pregressa do devedor empresário enquanto empresário. Significa que será o prazo estimulado para a verificação de ocorrência de fraude ou não. Então, termo legal de falência é o prazo de 90 dias de investigação das atividades desenvolvidas pelo devedor empresário. Inciso 3º. Ordenará ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias a relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se essa já não se encontrar nos autos sob pena de desobediência. Então, pessoal, o devedor empresário ele terá 5 dias no máximo para apresentar o rol dos credores, bem como todas as suas particularidades de seus créditos. 4º, explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto do artigo 7º, parágrafo 1º. Então, o devedor empresário, ele deverá estabelecer aí o prazo para as habilitações dos créditos, que será feita pelo credor, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Falências. 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. Então, a sentença declaratória, ela ainda suspenderá as ações ou execuções contra o falido, com as exceções do artigo 6º, parágrafo 1º e 2º, vale a pena você conferir, mas já adianto, ações trabalhistas, ações de acidente de trabalho, ações de créditos tributários. Então, essas são as exceções do artigo 6º, que fala aqui o inciso 5º. 6º, proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. Então, a sentença que decretar a falência, ela ainda vai proibir a prática de qualquer ato de disposição ou oneração dos bens, ou seja, a venda dos bens poderão aí ser limitadas pela sentença declaratória de falência. 7º, determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses da parte envolvida, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, quando requerida,
como fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei. Então, ainda a sentença declaratória da falência determinará quais são as diligências necessárias para a investigação da prática de crime falimentar pelo devedor empresário. 8. Ordenará o registro público de empresas mercantis que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão falido, a data da decretação da falência e a inabilitação de que se trata o artigo 102 desta lei. Então, a sentença declaratória de falência, ela vai ordenar que seja anotado nos registros deste devedor empresário, nos registros desta empresa, a expressão falida e a data dessa falência. 9. Nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso 3º do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto da linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 desta lei. Teremos também a nomeação do administrador judicial, figura que estudaremos no módulo específico. 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Então, será expedido ofício aos órgãos e repartições públicas visando a investigação com relação à existência de bens ou direitos deste falido. 11. Providenciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto do artigo 109. A sentença declaratória de falência, ela ainda vai se pronunciar com relação à continuidade das atividades empresariais ou não. Ou seja, a empresa terá a sua atividade desenvolvida, mas pela figura do administrador, ou a empresa será definitivamente lacrada. 12. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de comitê de credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento na recuperação judicial, quando da decretação da falência. Então, nós teremos ainda pela sentença declaratória de falência a constituição e convocação tanto da Assembleia Geral quanto do comitê. 13. Ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Então, nós teremos ainda a intimação do MP para que ele fiscalize o processo de falência e ainda a comunicação dos órgãos fazendários para que eles tomem conhecimento de que aquela empresa está em procedimento de falência. Parágrafo único do artigo 99, artigo este que trata de todos os requisitos da sentença declaratória de falência. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores. Temos então aqui que é dada publicidade a essa falência. O parágrafo único do artigo 99 nos diz exatamente isso, que a decretação da falência vai se tornar pública. A decretação da falência gera algum tipo de efeito? Sim,
Essa decretação da falência ela vai gerar vários, inúmeros efeitos, tanto para a pessoa do devedor empresário, quanto para a própria empresa, vai gerar efeitos para os seus credores, para os contratos que foram estabelecidos estabelecidos com este devedor empresário, e nós temos aí estes efeitos disciplinados nos artigos 81, 82, 102, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119 e 121 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, artigos estes que deverão ser decorados. O que é o juízo universal da falência? Pessoal, quando um pedido de falência ele é protocolado, é estabelecido o juízo universal da falência. E esse juízo universal da falência é aquele juízo que é competente para processar e julgar todos os processos de cunho patrimonial que envolvam o devedor falido. Significa que é o juízo que foi estabelecido para processar e julgar todos os processos em que aquele devedor empresário esteja envolvido, desde que estes processos tenham cunho patrimonial, artigo 76 da Lei de Falência. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo 1º. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Então, nós temos que aqui no artigo 76 da Lei de Falência, o juízo da falência, o juízo universal, ele é estabelecido. Pessoal, vamos fazer agora o intervalo e voltamos no próximo módulo, continuando o estudo da falência, e vamos começar o estudo da etapa falimentar propriamente dita. Até daqui a pouquinho.